gravação, né? Beleza. Então, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que horário que você está nos assistindo, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um clube de leitura da Educação. Hoje estou compartilhando aqui, junto com a Lê Barrinuevo, a leitura e os comentários de um texto, um artigo, que foi publicado numa revista que chama Ars. É uma revista da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. É uma revista bem interessante, já existe há alguns anos, e grande parte dos alunos que fazem pesquisa, seja no âmbito de iniciação científica, mestrado, doutorado, os próprios professores dessa faculdade também publicam nessa revista. Então, sempre tem coisas bem bacanas, né? Fica aí também como uma dica de repositório de pesquisa, né? A gente sempre comenta bastante aqui no Educação sobre fazer pesquisa, né? Os professores precisam desse subsídio e às vezes não é fácil encontrar fontes confiáveis, né? Então deixo aqui também como dica essa revista de onde a gente tirou o artigo que a gente vai comentar, enfim, a gente vai trabalhar aqui hoje. Lê, boa noite. Boa noite, Lê, boa noite para quem está assistindo a gente. Sejam bem-vindos a mais um clube de leitura. E hoje a gente também está contando com a participação da Vida, nossa aluna aqui do curso de Arte e Educação da Uma Galeria. Vida, seja muito bem-vinda. A Vida já comentou aqui com a gente antes da gente iniciar a gravação que ela também conseguiu dar uma lidinha no texto, então se tiver comentários, Vida, fique super à vontade para abrir o microfone e compartilhar com a gente as suas impressões. Boa noite, meninas. Boa noite a todos e todas. Eu vou tentar ver se eu consigo projetar o texto novamente, que eu acho que fica mais fácil. Olê, você pode permitir que eu compartilhe, por gentileza? Deixa eu ver. Ver se você consegue, por favor. Aí a gente vai retirando alguns trechos desse texto, lendo com vocês e fazendo os comentários. Eu acho que tem funcionado bastante assim como a gente tem trabalhado nas últimas semanas. Enquanto a Lê tenta... acho que deu certo. Enquanto Deu? ela compartilha não, deixa eu... não rolou. E agora? Aparece. Você não consegue compartilhar? Não consigo compartilhar a tela. Mas parece que você não está deixando os participantes compartilharem. Vê agora. Tentativa e erro. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, gente. Aqui, deu certo. Aí, vai. Tá aparecendo para vocês já? Sim. Legal. Então, eu fiz uma pequena pesquisa quando eu sugeri, né, de fazer a leitura desse texto aqui dentro do nosso clube de leitura, em quem é a Lauren, né, da onde que vem essa pessoa, de quem a gente está falando. E a Lauren Bergantini, ela é uma pesquisadora da ECA nessa área de arte e tecnologia. E essa pesquisa, se eu não estou falando bobagem, é meio que uma síntese do que ela pesquisou no mestrado, e ela defendeu também lá na Escola de Comunicação e Artes da USP em 2016, e atualmente ela está fazendo doutorado também nessa área. Então, ela é uma pesquisadora que tem publicado, né, artigos. Se vocês tiverem interesse, dá para encontrar outros artigos dela na internet também sobre esse tema. E que tema é esse, né? Que eu estou aqui falando tema, e até então o nome disso sobre o que a gente vai falar hoje. Que é essa questão da sinestesia nas artes, né? Inclusive é o que intitula o artigo, Sinestesia nas Artes, Relações entre Ciência, Arte e Tecnologia. Eu achei muito interessante esse texto, eu gostei bastante, inclusive me surpreendeu, porque eu escolhi ele, assim, meio que de forma aleatória, assim, sabe? Eu abri a revista, comecei a ver as últimas edições. Esse texto, ele é de 2019 ou 2020. Agora eu não estou segura, mas ele é um texto relativamente recente, né? Ela tinha recém defendido a pesquisa dela. E eu gostei bastante que ela trabalha nesses três âmbitos, né? Sobre o que seria sinestesia. E queria saber o que vocês acharam do texto, se vocês têm comentários gerais para a gente iniciar.
e depois a gente vai adentrando em cada um dos tópicos que ela traz, que ela faz ela é bem didática, assim, escrevendo. Eu achei, apesar de ser um texto científico, não um artigo científico, ela é bem didática, assim, tanto na forma de construir o texto, dividindo ciência, arte e tecnologia, então o texto tem 3 partes, quanto na forma de escrever, né, sem jargões, sem, sei lá, academiquez, assim, é bem compreensível o que ela fala. O que você achou, Lê? Eu ia falar justamente isso, achei um texto gostoso de ler, apesar de ser acadêmico, mas assim, fácil, né? Eu acho que é bem didático. E eu gostei muito desse tema da sinestesia, porque é um tema que eu particularmente gosto muito, de entender essa questão dentro da relação que a gente fala da arte, e a gente fala muito sobre isso no curso, né? O quanto é importante essa questão dos sentidos, das sensações, e aí ela vai relacionando isso de uma forma que eu achei muito interessante. Ela coloca informações aí que eu não sabia, algumas eu já sabia, mas a maneira como ela coloca traz um olhar mais refinado, então eu gostei bastante. Vida, você tem algum comentário geral? Você gostou do texto? Eu corroboro com vocês, acho que é bem isso mesmo. Acho que a forma como ela traz vai te levando mesmo para o texto, né? Te guiando, te ajuda a compreender melhor. Concordo que ela é bem didática realmente e vai te dando essa compreensão dessa bendita sinestesia, o que é, como não é, enfim, como funciona isso. Pode parecer mais distante e, no entanto, está tão pertinho da gente, está tão, né? Enfim, eu gostei muito também. Bom, legal. Eu confesso que esse tema, eu nunca tinha lido nada a respeito, assim, de sinestesia, e até eu acho que eu entro um pouco nas pessoas que ela coloca, né, como senso comum. Existe muita gente que entende sinestesia de uma forma que seria assim, essa relação entre sensações diferentes, mas que não é bem isso, ou não é apenas isso, né? Eu acho legal que ela vai trazendo diversos pontos de vista, né? E apesar dela também se posicionar e ela achar que, assim como pessoas como eu, né, tinham essa ela até coloca uma palavra que ela usa toda hora. Ai, agora eu não me lembro. Assim, na conclusão, ela usa essa palavra de novo. Eu falei assim, olha, que interessante. Toda hora ela traz essa palavra. Mas é exatamente isso. É muito legal porque ela vai trazendo as camadas, né? E eu tive exatamente essa sensação. Então, negligência que legal. É a palavra. Que trata, assim, pessoas que tratam a sinestesia de uma... que assim, negligencia o que de fato seria essa sinestesia, né? E eu acho que eu me encaixaria, assim, nesse rótulo que ela coloca. Ela traz uma visão muito legal, né? Realmente me abriu também muito, muito o olhar sobre isso, né? Porque eu acho que é isso. A gente tem também uma visão muito estereotipada, né? E muito superficial do que pode ser e do que é, e da falta da maneira como ela explica, né? Então, eu acho que esclarece bastante. Acho que a gente podia pegar uns trechos para ler e comentar. O que você acha? Vamos lá. Eu acho que o início assim do texto ela dá bastante o tom, né? E nem só o tom, ela faz assim, como ela sintetiza, né? Do que ela vai tratar na introdução, óbvio. Eu vou começar lendo o comecinho para a gente entender de que lugar ela está falando e sobre o que ela está falando. Então, a palavra sinestesia é hoje utilizada tanto na ciência quanto nas artes para descrever experiências de união sensorial. O tema é apropriado da ciência, apesar de investigações artísticas sobre intercruzamentos sensoriais serem mais antigas do que a própria utilização da palavra para descrever a ocorrência médica. Sinestesia como fenômeno neurológico é caracterizada pela presença de experiências perceptivas não estimuladas em um domínio que são desencadeadas por elementos oriundos de outro domínio. Por exemplo, eu acho isso ótimo, porque ela vai dando exemplos, ela vai deixando claro o que ela está falando. Porque às vezes você lê esse blá, blá, blá adiante, assim, você não entende. É quando ela vai assim, tá.
E ela faz isso de forma recorrente no texto, eu gostei disso. Então, vamos lá no exemplo o primeiro exemplo que ela dá no texto. Aqui, Por sentir exemplo, cheiros. sentir cheiros ao ouvir sons ou associar letras a cores específicas. Embora muitas vezes descritos como estritamente sensoriais, os estímulos que desencadeiam respostas sinestésicas podem ser de natureza não sensorial, como vivenciar cores e formas espaciais a partir de associações com dias da semana ou meses do calendário. Então, aqui ela já dá a deixa, assim, né, de como que ela vai estar tratando isso. Ela pega essa perspectiva da ciência, porque, historicamente, a própria palavra sinestesia não era entendida dentro do mundo científico, dentro do mundo médico, como um tema relevante a ser estudado, né? Ela até traz essa questão de que entre os anos 30 e os anos 70, que é um momento em que alguns estudos de sinestesia ou essa temática estão sendo debatidos nesse mundo neurológico, né, nessa perspectiva medicinal, não é visto de uma forma legítima, assim. Muitos médicos descredibilizam outros colegas de trabalho que se debruçam sobre esse tema, que fazem pesquisa, que estudam pacientes. E é só nos anos 80, então vejam, é bastante recente que a questão da sinestesia vai ser estudada pela uma área médica. Ela até traz, por conta de um médico que é suíço, que começa a fazer pesquisa nessa área e que é justamente esse início, né, dessa perspectiva científica. E é só a partir da década de 80 que esse médico, esse Theodore Flournoy, não sei como que pronuncia, ele é suíço, ele dava aula em Genebra, fui pesquisar para ver qual era a nacionalidade dele. Que ele vai ser um dos primeiros pesquisadores, ela até coloca aqui, a considerar a associação das mais diversas naturezas sobre a égide do nome sinestesia, como é possível observar na sua introdução. Então, apesar disso assim, ser tão antigo, né, pensando no século XIX, é só a partir dos anos 80, do século XX, que de fato vai começar a entender como uma perspectiva científica mesmo desse termo sinestesia. E se a gente for pensar, é muito recente. É super recente. Gente, vocês querem destacar algum ponto que se deixar, vamos Não, pode ir, porque eu acho que ela começa, assim, talvez tenha algumas coisas que a gente pode discutir um pouco mais, talvez um pouco mais para baixo, mas pode ir indo com calma aí, que eu acho que é importante ir colocando alguns pontos. Vou deixar, engata primeiro aqui e vamos embora. Ir, vai fundo. Então, eu destaquei aqui, vou ler o que eu destaquei. Legal. Então, seriam três principais atributos que caracterizam a sinestesia canônica na atualidade. Então, automaticidade, confiabilidade e consistência. Então, o que ela explica aí o que seriam esses 3 pontos. Então, primeiro, automaticidade. Implica no caráter involuntário e imediato da experiência sinestésica. A confiabilidade na especificidade entre o estímulo e a resposta. Por exemplo, o sabor do vinho branco soar como um violino e o vinho tinto soar como um violoncelo. E o terceiro, que seria consistência, na continuidade das mesmas associações sinestésicas ao longo da vida do indivíduo. Porque ela até coloca, né, na continuidade do texto, essa questão de que as pessoas elas começam a ter essa percepção de sinestesia e fazer associações ao longo da vida. E que tem uma corrente médica que acredita que se você está tendo esse tipo de percepção na sua adolescência ou na sua vida adulta e não é algo que é construído na infância, não seria válido. Ou não seria entendido como sinestesia. Aí seria uma pseudo-sinestesia, ou então até mesmo uma forma de você achar que você é... Como chama esse nome, esse termo médico, que ela até coloca assim, sinestético? Das pessoas que são acometidas, esse 4% da população que é acometido por essa condição da sinestesia. Sinestetas, eu acho. Sinestetas. Alguma coisa assim. Nossa, eu li várias vezes essa palavra, porque ela coloca várias vezes essa condição, né? Mas, enfim, seriam só 4% da população mundial que
é acometida por essa condição de sinestesia. E aí ela até fala, né, que essas pessoas que não têm essa percepção desde o início, tipo, da infância, né, que conseguem fazer esse tipo de associação e mantém as associações ao longo da vida, é o tipo de pessoa que, assim como eu, coloca questões até de uma forma um pouco ingênua, né? E ela vai começar a fazer a relação da arte justamente a partir desse ponto. Por quê? Porque ela coloca que grande parte dos falsos sinestésicos, esse tema aí que eu vou ainda procurar aqui no texto, grande parte deles são artistas. É. Vamos indo. Legal, você grifou mais um. Então, uma continuidade aqui. Eu acho essa parte... Aqui de cima, né? Isso. Eu não grifei, mas eu achei bem legal. É isso que eu ia falar. Posso ler? Ela fala assim... Ademais, algumas pesquisas apontam diferentes formas de manifestação da sinestesia no que se refere às naturezas dos estímulos e das respostas. No que diz respeito à relação entre espaço e resposta sinestésica, propôs-se a diferenciação entre sinestetas aqui. Sinestetas, é isso aí. Eu vou até anotar essa palavra para eu não esquecer mais. É muito boa essa palavra. Sinestetas projetores, que experimentam a sinestesia espacialmente, como se as respostas aos estímulos estivessem projetadas no ambiente. E associadores. Desculpa. Ai, gente, chega no meu horário, não adianta, desculpa, viu? Vai. E associadores, que percebem que as respostas aos estímulos de forma mais abstrata, com os olhos da mente. Quanto à qualidade do estímulo, diferencia-se entre sinestesia alta, relacionada a processos cognitivos mais altos, o simples conceito, ideia, já pode evocar a resposta sinestésica, e baixa, relacionada a processos perceptuais mais baixos, necessidade da presença factual, o estímulo para se estabelecer a resposta sinestésica. Isso é muito legal, porque sem ter essa informação precisa que ela traz, né, e essa diferença, isso era uma coisa que eu já trabalhei isso em uma aula, né? Se a gente pensar em algumas coisas, a gente consegue sentir o cheiro, né? A gente consegue relacionar, ou a gente precisa ter o objeto aqui para a gente conseguir sentir. Eu já fiz essa brincadeira dentro da sala de aula, assim, e imagina, nunca imaginei que, enfim, tivesse uma pesquisa em cima disso, achei super interessante. É muito legal, né? Inclusive, assim, essa questão de você precisar ter o objeto, né, para, sei lá, te transmitir ou te causar uma sensação, uma reação de sensação, eu tive a sensação, lendo o texto dela, quando ela vai descrever aquela obra do café da manhã, com o pelo, que era como se fosse uma instalação, acho que era Le Déjeuner, né, não sei das quantas. E aí, a sensação de tomar o café com um pelo, um cabelo, nossa, na hora me deu, sabe, uma sensação assim, tipo, corpórea. Até uma ânsia, né? Até uma ânsia. E assim, eu não estava vendo a obra, né? Eu estava lendo uma descrição da obra pela perspectiva de outra pessoa. E ainda assim, me deu uma sensação esquisita, assim, um asco, sabe? Mas é muito doido quando a gente fala, como é interessante como o nosso cérebro funciona, porque tem várias situações que a pessoa só de descrever determinada sensação, às vezes você não consegue nem terminar de ouvir, né? Do tipo, não, para, que eu não quero mais saber, porque vai dando um negócio... Uma gastura, né? Exato. Enfim. E foi engraçado, né? Porque até lendo o texto eu consegui ter essa percepção, assim, de asco só na leitura, assim, sem ter o contato com a obra de arte. Então, sim, na hora que ela chegar nessa parte, eu acho que eu grifei isso daí também, porque eu fiquei impressionada. Então, vou continuar a leitura aqui da parte que eu tinha grifado.
Vai lá. O caráter subjetivo da experiência sinestésica dificultou a aceitação dos estudos sobre o tema dentro da comunidade científica. Somente a partir da década de 80 foram criados testes para averiguar a genuinidade da condição. E eu achei isso muito bom, porque ela cita na sequência vários artistas assim, que são consagrados, né, pela própria história da arte, tipo Van Gogh, Kandinsky, que na época em que eles atuaram, né, na época em que eles estiveram vivos, não existia esse tipo de pesquisa científica. Mas ainda assim, pelas obras, pela, enfim, história de vida, pela condição, consegue-se saber que esses indivíduos tinham essa condição de ser sinestetas. É Sinestetas. aberto o som, fechado, sinestetas? Não sei. E ao mesmo tempo Acho que é em que... fechado. Acho que é fechado? Então vamos de fechado. Estou aqui com o papelzinho que eu anotei. E ao mesmo tempo Isso sai em de que... de região. Vocês aí É, falam fechado, aqui a gente fala tudo aberto. Aberto. é verdade. É que não tem acento aberto, também não tem acento fechado. Então, É porque eu falo isso que aí vocês falam a letra E. Aqui a gente fala a letra E. É. E aqui a gente às vezes muda o E pelo I. Quando a gente está falando. Exato, leite. Sim, a gente não fala o E às vezes, mas... Vamos lá. Enfim, até perdi o que eu estava falando. Desses artistas, né? Que Isso. apesar de, enfim, que provavelmente foram crianças, né? Ou pessoas que desenvolveram isso já na infância, né? Sim, que já apresentaram essa condição Então, de mas é uma coisa interessante que também tem existem algumas percepções que são fisiológicas também, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem ouvido absoluto, né? Dela tipo, ouvir uma música e ela conseguir identificar quais são as notas da música, né? Sem precisar de nenhuma ferramenta, de nenhum instrumento por perto, a pessoa já consegue detectar. Existe o olfato absoluto também, né? Da pessoa que tem o olfato tão apurado que ela também consegue identificar os odores, os cheiros e tudo mais. E não sei, né, se isso se assemelha a uma condição, né? Eu acho que talvez sim, viu, Lê? Eu estava esses dias fazendo um curso, ai a vida, eu estava fazendo um curso, inclusive, não tem nada a ver com arte, com educação, nem nada, era um curso de gestão na área de negócio. Peguei um curso aqui para fazer da disciplina do Lucas da faculdade de gestão. Mas era uma disciplina que falava sobre trabalho, e aí a professora dava o exemplo de uma empresa. Agora eu não vou me lembrar do que a empresa, assim, qual era o mote da empresa, mas eu sei que eles precisavam de pessoas que tivessem o olfato hiperapurado. Acho que era uma empresa de perfume, uma coisa assim. E é difícil você ter pessoas que têm o olfato muito apurado. Geralmente as pessoas têm uma condição médica para isso. E aí essa empresa tinha o contato de médicos da região que trabalhavam com pessoas que, enfim, com pacientes, né? E aí, se porventura esses médicos encontrassem alguém nessa condição que tivesse essa doença, digamos assim, era para ligar na hora que a empresa contratava, sabe? Caraca! Eles estavam explicando nessa disciplina, né, qual era a relação entre seleção e tipo vaga que está sempre aberta, sabe? Ou você se inscreve na vaga ou a vaga está sempre ali, só que a empresa não divulga. Enfim, fecha parênteses. Mas é isso, é a condição tipo fisiológica da pessoa, né? Que dependendo da condição fisiológica é considerado pela medicina como uma pessoa não sã. Bizarro. Bizarro. E se a gente for pensar, até dependendo da condição que a pessoa tem, existem, né, vários preconceitos aí que, enfim, só porque a pessoa não é considerada normal. Apta, Sim. Bom, mas enfim, ela coloca que existem alguns artistas que eram identificados como sinestetas e que, por meio de pesquisas, é possível chegar
sei lá, não sei se é uma conclusão definitiva, mas é possível inferir de que, apesar deles terem obras e terem produção que remeta, né, à sinestesia, não necessariamente eles tinham a condição. E existem algumas pesquisas científicas hoje que vão atrás de artistas de épocas passadas justamente para fazer esse tipo de estudo. Eu achei isso muito interessante, porque isso é um trabalho de historiador, né? Você tipo, ir atrás de fonte, ir atrás de vestígios, né? Que essa pessoa produziu, documentos, etc., para saber se ela tinha uma condição ou não. E ela até coloca, eu achei interessante que não é necessariamente o fato de você saber se determinado artista era sinesteto ou não, mas sim ter um procedimento de pesquisa, né? Ter esse tipo de análise, saber fazer isso que é o interessante, e não o resultado, se sim ou se não, até porque senão desqualifica a obra da pessoa, né? Não é o processo e não o resultado final. Eu achei isso legal, quando acho que ela vai tratar disso um pouco mais para frente no texto. Essa parte também eu achei bem legal, porque a gente toca bastante nisso. Você quer ler, Lê? A gente sempre fala sobre criatividade dentro da educação, né? Então, investigações sobre a relação entre sinestesia e criatividade indicam que indivíduos sinestetas tendem, não deve ser sinestetas, porque fica muito esquisito, deve ser sinestetas, tá? Fica muito esquisito. A gente já usa sinestesia aí mesmo, que a gente já associa, tá vendo? Sinestesia é associação pura. Então, vou colocar sinestetas, que indivíduos sinestetas tendem a trabalhar mais no setor das indústrias criativas, e mesmo os que não o fazem profissionalmente, investem mais tempo visitando exposições, produzindo arte visual ou tocando instrumentos musicais, em comparação com grupos de controle. De modo geral, o engajamento nessas atividades depende da qualidade e do tipo de sinestesia do grupo analisado. Por exemplo, indivíduos com sinestesia sem cor tendem a se interessar por tocar instrumentos musicais. Além disso, pesquisas indicam que a presença de sinestesia é vantajosa para o pensamento criativo, maior grau de habilidades associativas e pensamento emergente, mas não para a comunicação dessas ideias através de um meio secundário ou habilidades artísticas. Ou seja, a sinestetas têm mais facilidade para criar ideias novas e apropriadas a contextos específicos, porém não apresentam vantagens na expressão criativa dessas ideias por meio de objetos e linguagens artísticas, como em uma performance ou pintura. Muito legal isso, achei muito interessante. Não, esse parágrafo ele é excelente, porque ele corrobora o que a gente sempre fala. As pessoas não nascem criativas. As pessoas podem nascer sinestetas, que já é uma condição que você pode ter mais facilidade para. Mas pelo que está escrito aí, apesar das pessoas terem essa condição, que são sinestetas, elas conseguirem ter um pensamento criativo, elas não necessariamente conseguem colocar o pensamento criativo em prática, tipo, em um suporte, né? Não necessariamente ela vai dar vida àquele pensamento dela, né? Vai dar forma, na verdade, a esse pensamento. E, geralmente, quando a gente, por exemplo, vai fazer um desenho e a gente não sabe desenhar, a gente coloca assim, eu não sou criativo. Não, é uma habilidade, né? Uma habilidade que pode ser desenvolvida se você assim desejar, se você se predispor a tal. E, sério, eu vou grifar isso aqui. Vou mandar emoldurar isso. Eu vou imprimir para a gente falar em toda semana de arte e educação, agora com mais propriedade ainda. Exatamente. Eu achei muito bom. Bom, então ela conclui esse primeiro bloco de texto, né? Ela começa dessa perspectiva científica, trabalhando uma visão médica, uma visão de uma condição, o que seria isso, o que seria uma pessoa sinesteta,
que autores, que escritores, que pintores tinham essa condição, e como que isso é avaliado na comunidade científica como uma vertente de estudo séria e não uma subjetividade do ser humano a partir dos anos 80. Nesse segundo trecho do texto, ela vai entrar na parte artística. Então, ela intitula Investigações Artísticas, a busca pela união sensorial. Eu vou ver se eu tenho... Não, esse finalzinho já é mais conclusivo. Você tem algum ponto para destacar aqui, Lê? Eu acho que quando ela cita esses artistas aí, eu achei interessante, assim, é curioso, né? Quando ela vai trazer, quando ela faz essas relações, né? Esse parágrafo. A correspondência entre sons e cores foi tema de uma das primeiras concepções do teclado colorido pelo pintor italiano Giuseppe Archimboldo, que eu adoro. Os quadros do Archimboldo eu sempre levo para as crianças verem, porque eu acho muito divertido. Já no final do século XVI, inicia-se dessa forma a busca por criar instrumentos musicais que relacionassem cores e notas musicais, órgãos coloridos, características de uma série de invenções que despontaram no Ocidente até o final do século XIX. Como consequência da popularidade dessas explorações, a virada do século na Europa foi marcada por uma pluralidade de concertos combinando performances musicais e efeitos luminosos. Esse fator provavelmente influenciou obras de compositores como Alexander Scriabin e Arnold Schoenberg, não sei como fala. E no mesmo período, o interesse pela correlação entre os sentidos instigou também artistas de outras expertises, como poetas, Baudelaire e Rimbaud, e os pintores Kandinsky e Mondrian, e o Tchekov, né, e atores Tchekov. Além disso, os anseios de uma união sinérgica das artes proposto por Tal, do Wagner, se tornaram cada vez mais difundidos na comunidade artística. Eu achei isso super interessante, assim, eu não sabia disso, assim, sinceramente. Eu gostei muito de saber. Sim, é bem legal, né? E aí ela vai trazendo esses exemplos para nos mostrar, assim, do meu ponto de vista, que essas junções, elas são muito, entre sensações dentro da arte, elas são muito mais antigas do que a própria tecnologia, assim, digital, de você conseguir misturar essas coisas, sei lá, no computador, sabe? Não que isso não seja arte, mas eu acho legal essa construção que ela faz, né? Que ela começa a análise no século XVI e ela vai terminar dando esses exemplos, trazendo eles cronologicamente, mas ela termina no século XXI, que é exatamente essa parte em que eu fiz o destaque. Então, vou ler para vocês. O desenvolvimento e a popularização das tecnologias computacionais na passagem do século XXI tornaram cada vez mais acessível a utilização de múltiplos sentidos em obras artísticas. Hoje, a onipresença do universo digital influencia inclusive poéticas de artistas que utilizam meios tradicionais como a pintura e a gravura. A mistura sensórica é também tamanha na experiência tecnológica contemporânea que Sérgio Baldwin chegou a classificar essa essência potencialmente sinestésica como percepção digital. E como hoje em dia, para quem tem esse domínio, é muito prático, né, de fazer essas combinações. E depois ela até, nesses exemplos, né, de obras artísticas que ela vai seguir nesse próximo bloco de texto, ela traz as questões dos algoritmos, né? Como que você consegue trabalhar ou fazer com que os computadores trabalhem nas criações de algoritmos, obras de arte a partir dessas tecnologias, nessas misturas. E aí fica justamente a colocação dela, né? Fica o questionamento. Será que isso é sinestesia? Ou pode ser considerado sinestesia? É também um tipo de sinestesia?
ou não? É só a tecnologia nessa percepção digital e não necessariamente obra de arte sinestésica? Uhum. É muito bom. Eu achei muito interessante. Bom, essa parte também eu dei uma bela grifada porque eu achei muito legal. Em que ela vai traçar um histórico, né, dos tipos de sinestesia. Acho que dá para comentar, né? Ela vai também trazer 3 pontos, né? Sinestesia como metafórica, mnemônica e como metáfora. simulação. É metáfora isso. Então, a primeira, ela dá o exemplo do Mondrian, que quando fez essa obra, né, nos anos 40, ainda não tinha esses estudos de sinestesia, como a gente já comentou, e aí ele cria esses, até vou ler aqui, né, esses módulos visuais encadeados ao longo da decomposição e se associa da composição, desculpa, e se associa com o ritmo sincopado do estilo musical, né? Então, é tipo ouvindo um blues e criando uma obra de arte a partir da sensação que essa composição de blues tem. Então, ele faz meio que uma tradução da música Na tela, né? numa composição visual. Exato, Tem bem até legal. Tem um trabalho de um professor, não lembro se é da USP ou da Federal do ABC, que ele relacionava, nem sei se estou viajando, se era daqui, mas deve ser, que ele relacionava justamente isso. O trabalho de mestrado dele foi fazer essa relação da música com a pintura, né? Então ele pegou uma série de Ele pegou um artista específico, eu não lembro se era música clássica, e aí ele desenvolveu um trabalho de pintura em cima dessa linha desse estilo, assim, super interessante. Que legal. Ele também faz tradução, assim como É, ela vai ler que o número faz. e aí ele vai estabelecendo quais são as relações que ele estabelece, né, nesse processo. Bem legal. Depois você compartilha, se você lembrar o nome do rapaz. Eu vou perguntar para o Rodrigo, eu acho que foi ele que me falou, inclusive. Bem legal. Ele é músico, né? É. E aí, onde que você parou? Isso. Que foi o exemplo que eu também já comentei aqui, né? Do pelo com a obra que é composta por uma xícara e uma colher de chá cobertas por pelo, né? Uma escultura dessa artista, Oppenheim. Esse exemplo, né, que ela dá seria uma abordagem mnemônica, então trabalhos artísticos que evocam correspondências sensoriais através de objetos que remetem a memórias sensoriais de outros domínios. Então não teria assim, uma coisa não teria uma relação imediata com a outra, né? Seria a substituição pela outra que te dá a sensação, te traz uma sensação só de você olhar para aquilo, né? Só para você olhar para o objeto. E só de falar de novo já me dá um Depois, eu não fiz isso enquanto eu estava lendo, mas depois eu vou procurar uma imagem dessa escultura no Google, fiquei curiosa. Você conhece essa escultura, Helena? Não conheço. Também não conheço. Eu também não, mas também fui tomada por esse asco. É feito quando a gente ouve, né, a coisa de, como a Le Barrenot falou, a gente ouve algumas histórias e pede para interromper, enfim, a gente ouve falar em piolho e sente coçar, a gente pede quando eu falo isso muito da minha experiência do yoga, né? Então, quando eu peço para que as pessoas se aquietem, fiquem paradas, imediatamente a gente é tomado por vários bichos que coçam, esticam e puxam e beliscam. Então, basta que a gente peça para que se pare, você já não consegue mais parar a partir desse momento. Talvez se não pedisse, você conseguiria ficar mais fácil, sabe? Sempre me ocorre isso. E o tanto que a gente... que as coisas perpassam a gente, né? Os cheiros nos trazem lembranças, as lembranças nos atraem cheiros. Às vezes é só uma lembrança e você traz... Enfim, eu curti muito
esse texto, essa fala dela, apesar de ser só os 4%, 4% que são cinestetas, né? Cinestetas, a gente, em algum momento, é tomado, né? Eu vou colocar na categoria do agente ali do plebeu, né? Enfim, quem sou eu para estar ali no Van Gogh? Mas a gente é tomado por várias situações sinestésicas, né? Digamos assim, já que a gente não faz parte desse clubinho luxuoso. E como que a gente vai saber também exatamente, né? Assim, não sei. Sim. Pois é, eu vejo isso, assim, quando ela estava falando, e essa coisa dessa escultura e tal, tem um livro do Bartolomeu de Queiroz, que é um livro bem curtinho, bem pequenininho, de chamar Vermelho Amargo. E nesse livro, é bem pequenininho mesmo, você lê assim, 20 minutos, bem gostosinho. E em várias situações, pelo menos da minha leitura com ele, eu vi cenas, eu senti cheiros, eu senti gosto, porque como também tem muito dessa coisa da descrição, né, a literatura faz isso, então a gente automaticamente se projeta, né, sei lá, se é tomado pelo que está lendo, que está vendo, e você tende a ter essas sensações, essa corporeidade mesmo. Eu tô amando. Sim. Eu, inclusive, gosto bastante de literatura e autores que conseguem produzir esse tipo de texto, né? Porque não é fácil. É difícil. É bem difícil. E mesmo pensando, né, em artes plásticas também, é bem difícil você conseguir provocar, né, esse tipo de sensação na pessoa em que está ali com tanto, sei lá, um telespectador vendo, consumindo, lendo, é bem difícil. Quem eu acho que consegue fazer bastante isso também é a Clarice Lispector. Verdade. Ela traz, né, acho que a forma como ela descreve é uma descrição bem sinestésica, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos continuar aí. Estou viajando aqui na minha. Eu vou ler o último ponto e a gente avança no texto. Beleza. Que seria o terceiro, né? Que seria a sinestesia na arte como simulação. Acontece quando existe a presença factual de estímulos oriundos de 2 ou mais sentidos em uma relação estreita de correspondência. É como se uma sinestesia mais baixa fosse simulada a partir da proposta artística. A associação perceptiva ocorre automaticamente de forma vívida e em tempo real. Aí ela traz, né, os exemplos. Ela vai bastante para essa parte mais visual, pensando em cinema, né? Pensando em... que também, inclusive, é uma das áreas assim, de pesquisa da Bergantini, dessa pesquisadora. Essa coisa mais visual, assim. E aí, na continuidade, ela traz desse ponto do cinema como que foi feita essa criação, né? De juntar as imagens estáticas, mas movimentar essas imagens estáticas, e aí depois de um tempo você conseguir colocar o som junto com essas imagens que deixaram de ser estáticas, e depois posteriormente a colocação de cor, né, dentro das telas de cinema. Então, como também a tecnologia foi, de certa forma, sendo mais desenvolvida e foi permitindo que essas camadas de sinestesia fossem trazidas para dentro do cinema, para dentro dos filmes. Eu achei legal também, porque eu nunca tinha parado de pensar, assim, de ponto da sinestesia, essa construção de como que foi se dando as novas tecnologias dentro do cinema. Achei interessante esse ponto de vista também que ela traz. Sim. O que ela vai falar sobre isso? Deixa eu ver.
É interessante as obras do Paulo, né, do Paulo Neifrídio, tem algumas que até tocam um pouco nesse ponto, assim, Trabalha bastante com a questão do som, né? Com a questão do som e com a questão, assim, né, dessa tecnologia de encaixar, de uma coisa que vai gerar outra, ou um movimento que você faz, a coisa movimenta e se mexe, aí você fica tenso de, às vezes, de não saber o que vai acontecer, ou se vai dar certo, ou se o movimento que você fez vai... É, é interessante, né? Sim, Não vou tinha lembrar parado qual para é. fazer essa relação, assim, quando eu vi os trabalhos dele. O Paulo Neifrídio, Vida, é um artista representado pela OMA. Inclusive, essa semana, ele abriu uma exposição individual na Pinacoteca aqui de São Bernardo. É. E ele é um Você foi? artista... Não, ainda não fui. Eu já vim aqui dar um Google, já... Uau! É bem legal os trabalhos dele. Ele estava com uma trabalho. exposição lá no MAC, em São Paulo, e foi muito legal. E tinha uma obra que era cheia de pêndulos, assim, né? E aí tinha umas pedras no meio desses pêndulos, né? Que estava pendurada também. Aí, dependendo de como você mexia essa pedra, o peso que você colocava nessa pedra, esses pêndulos moviam, né? Assim. Então, era uma coisa que você mexia na pedra e você tipo, meio que parava assim, para ver o que ia acontecer com os pêndulos, né? Como que eles iam movimentar. E dava um pouco de aflição, assim, e dava um efeito super legal, super interessante. É bem O interessante o efeito trabalho também era dele. sonoro? Não, dessa obra não. Mas tinha outras que eu acho que tinha não uma música direta, né? Mas tinha o som da própria obra. Uhum. Também gera uma sensação, né? Sim. Ele tem trabalhos bem legais. E ele está exatamente nessa junção, né, entre arte e tecnologia, como ele falou, que, se eu não me engano, ele é formado em mecatrônica. Ele fez algum curso técnico nessa área e depois ele foi fazer faculdade na ECA, né, que é inclusive de onde vem essa pesquisadora. Então ele tem essas duas formações formais, digamos assim. E congrega, né, esses dois mundos nas obras de arte. É bem legal mesmo o trabalho dele. O trabalho Ótima dele é lembrança muito sua. uau, gente. Estou aqui, passada, vendo as coisas dele. É muito legal o trabalho dele. É bem legal mesmo. E ele daqui de São Bernardo. Acho que ele mora ali perto da galeria. Ele mora por aqui. Bom, aí o próximo ponto em que a gente avança no texto é a sinestesia na arte. Aí ela vai abrir para discussão. Eu acho legal começar a leitura, apesar de eu não ter grifado, dessa primeira frase, assim. É necessário destacar que existem divergências tanto no universo artístico quanto no científico sobre a utilização da palavra sinestesia na arte. Ela vai trazer, né, qual que é a origem da palavra, então esse significado etimológico, que seria a junção da palavra estesia, do sim, né, que seria a união, e a junção da estesia, que seria a sensação e percepção. Então, se a gente juntar os dois, daria união da sensação, união da percepção. Ou seja, a sinestesia na arte como busca pela união dos sentidos. Por outro lado, esta ideia está presente em pesquisas estéticas que visam criar proposições artísticas das mais diversas naturezas, com o objetivo de estabelecer correspondência entre sensações de diferentes modalidades. Por outro lado, essa união sensorial é tratada como um tipo especial de um estado perceptivo pré-linguístico, no qual todos os aspectos sensoriais de um indivíduo são unificados como uma só experiência. Alguns autores relacionam este estado à percepção gestalt e os estados de consciência culturalmente denominados como espirituais ou místicos, e a sinestesia como a tradução ou recriação dos sentidos. Eu achei bem legal também essa sacada assim, dela. Demais. E aí ela vai já entrar um pouquinho nessa questão da tecnologia que a gente estava conversando. As possibilidades artísticas trazidas pelos meios tecnológicos digitais
ampliaram a multissensorialidade na arte. Aí, como consequência, a palavra sinestesia passou a ser utilizada imprudentemente para caracterizar todo tipo de obra multimodal, mesmo quando ela não aborda qualquer relação de similaridade entre os sentidos. Então, até fica aqui, né, o questionamento para nós, assim, pensando como esse exemplo que nos é próximo, né, que é o Paulo Neufeld. Será que quando ele está na concepção ali da estética dele, pensando na criação da obra, será que ele pensa, né, nessa questão da sinestesia, no tipo de reação que ele vai provocar nas pessoas? Ou será que a gente poderia considerar a obra dele como multimodal? É um bom bate-papo esse aí, né? Não sei. Parte 2. Uma boa Parte pergunta. 2. Fica aí fica aí a pergunta. Mas, assim, de verdade, eu acho que é uma boa pergunta, né? Eu não sei. Seria uma coisa legal de gente perguntar para ele, né? Sim. Eu arrisco Inclusive, dizer aqui uma ideia. Faz dívida. Eu arrisco dizer que é uma coisa que ele, ora começa pela percepção que ele vai causar, pela percepção, não, pelas percepções, né? Não é nenhuma só. Então, acho que talvez alguma coisa ele pode partir disso. Eu quero causar tal coisa, e a partir daí ele cria, e outras eu imagino que venha, ele cria, e só depois ele vai ver o resultado, o efeito disso, né? Então, eu acho que deve ser uma coisa... Claro que eu estou aqui, nem conhecia, tá? Até 2 segundos atrás eu não sabia nem dele. Mas eu acho que é isso, eu acho que é muito... Nem sempre é um processo linear, né? Assim, a produção de arte não é um processo... O criar não é tão metódico, né? Não sei se... Não, definitivamente. Como eu sou caótica, eu não sei se tem gente metódica esse tanto de conseguir bonitinho seguir o passo a passo e produzir, né? Chegar no resultado final. Mas eu imagino que, às vezes, o próprio disparador dele, né? Da criação, desse processo criativo, ora vai ser esse efeito no público, né? Ora vai ser, eu quero trabalhar com tal material. Enfim, o gatilho vai ser diferente e, por consequência, o resultado, né? Porque, às vezes, talvez ele queira um resultado e chegue a outro, que também é outra coisa que a gente está bem acostumado a esses recalcular de rota, né? Que a gente acha que quer uma coisa e acaba indo por outro caminho e que dá certo esse novo caminho. Então, enfim, acho que eu só quero que a parte 2 seja com ele, para a gente poder enlouquecer aqui também. Era inclusive o que eu ia falar, assim, uma ideia, né, que me veio agora na cabeça, que seria muito interessante trazer os artistas da OMA para o clube de leitura. Verdade. Né? Porque muitos deles são pesquisadores informais, que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, e que muito provavelmente já produziram artigos acadêmicos, né? A gente super poderia bater um papo, assim, de chamar um artista que ou o artista escolhe um texto que gosta, que, enfim, se inspira, que acha que tem a ver com a sua pesquisa de arte, ou mesmo um texto que o próprio artista, o artista tem escrito, né? Seria muito legal. Vou ver se a gente coloca essa ideia para rodar 2022. Eu curti demais, acho bacanérrimo. Legal, né? Eu acho que eles topariam, sim. E eu acho que vocês ainda fomentam e sedimentam essa coisa que a UMA tem de estreitar essa relação artista-público. Com certeza. Que é uma coisa que eu acho que é bem da pegada de vocês. E aí ainda fica mais, olha que bacana, menina. Não vou me aguentar de chatice, tá vendo? Eu falando com os artistas aqui. Vai ser bem legal. Vamos ver se o pessoal topa. Ótima ideia, adorei. Bom, e aí, continuando o último parágrafo desse trecho, né? Eu também já comentei sobre isso, porque eu vou adiantando
e disparando tudo que eu lembro do texto, mas ela traz essa coisa dos algoritmos matemáticos, né, pensando nessa mobilização dos computadores para a criação de trabalhos artísticos. Então, último parágrafo. De todo modo, a exploração estética a partir de novos recursos tecnológicos concretizou os anseios de união sensorial que instigaram diversos artistas de diferentes áreas nos últimos séculos. Abordagens artísticas baseadas na simulação de correspondências sinestésicas se tornaram cada vez mais acessíveis, pela capacidade do computador de lidar com dados oriundos de diferentes linguagens e modalidades perceptivas, que podem ser combinados, comparados e equiparados com muita facilidade através de algoritmos matemáticos. E aí fica o questionamento, né? Será que esses tipos de obra aqui são com... Desculpa. Saúde. Obrigada. Que são pensados, projetados, combinados, né, a partir desses dados, por meio dessas tecnologias, que também seria um processo sinestésico. Sim. Vamos ver aqui, que eu grifei. Dá bastante exemplos legais nessa parte. Eu gostei bastante do trabalho de um artista japonês, esse Kojima. Quer ler esse primeiro parágrafo? Pode ser. Eu achei bem interessante esse trabalho dele. O trabalho Composition Fukushima, do japonês Kenji Kojima, é resultado da simulação de correspondência sinestésica entre imagem e som através de algoritmos. O vídeo faz parte dos experimentos realizados para o projeto artístico RGB Music News, usando o software RGB Music Lab, criado pelo próprio artista. Composition Fukushima apresenta 66 composições musicais criadas automaticamente a partir dos valores RGB de pixels de fotografias retiradas de manchetes sobre o desastre nuclear de Fukushima em 2011. O vídeo foi criado como um memorial audiovisual da tragédia, buscando imortalizar a memória do acidente e suas consequências. O artista trata as imagens como se fossem partituras, mosaicos para serem decifrados automaticamente pelo computador, dados binários de coordenadas no espaço de cores RGB, com correspondências de frequências e ritmos sonoros. O próprio Kojima denomina sua busca por extrair música de dados visuais através da tecnologia computacional com uma sinestesia. Tem aquele Neil Harbinson também, que a gente já fez uma aula dele, não sei se a Vida lembra, que é aquele cara que se considera um ciborgue, né? Ela fala dele no texto aqui no final. Isso. Aí, bom, vou deixar aí então para comentar. Eu lembro assim da aula. É muito legal, né? Eu comecei a ler e falei, nossa, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Eu falei, Adriano, homem educação. Aí, ó, Neil Harbinson, isso mesmo. É outro exemplo interessante de investigação artística que aborda o potencial da mediação tecnológica sobre a percepção humana é o ciborguismo de Neil Harbinson. O artista nasceu com um tipo raro de daltonismo que não permite ver cores, somente escalas de cinza. Em 2004, porém, ele implantou um olho eletrônico sensível a cores, conectando a um chip dentro de sua cabeça, que lhe permitiu ouvir e decifrar as cores que ele nunca havia sido capaz de ver. Depois de algum tempo de adaptação, ele não só memorizou o nome das cores e suas correspondências sonoras, como essa informação se transformou em percepção. Sem precisar pensar sobre as notas e seus nomes coloridos, ele começou a sonhar em cores e a se vestir como se soasse melhor e a modificar seu julgamento estético a partir das cores que ouvia. A sinestesia artificial, adquirida por meio da tecnologia, começou a fazer parte do seu corpo, uma extensão de seus sentidos. Ele passou a reconhecer cores em todo tipo de melodia
e a descobrir novas camadas de sentido ao ouvir pinturas que ele apreciava no passado. Até mesmo sua relação com a alimentação se modificou, ao descobriu a possibilidade de compor peças musicais com a comida e de comer melodias. Em um de seus upgrades, ele inclui a capacidade de perceber também cores no infravermelho e no ultravioleta, que sentidos humanos não conseguem detectar. Passou a produzir obras a partir de suas percepções incomuns e a pintar músicas ou discursos famosos, além de compor música baseada como som, faces diferentes. É muito legal a história desse cara, impressionante. Não, eu não encontro um adjetivo para a história desse cara. É tão surreal isso. E eu fiquei pensando se outras pessoas, que não necessariamente são daltônicas, que poderiam usar esse tipo de tecnologia para ver, né, nessas faixas de infravermelho e ultravioleta. Tipo, literalmente o homem virando um ciborgue, assim, é bem surreal, né? Bem interessante, assim, que a tecnologia consegue fazer com o nosso corpo e, consequentemente, com as nossas percepções. É muito legal. Aí, acho que nas considerações finais, você quer ler? Vamos lá. Apesar dos estudos sobre sinestesia na arte considerarem as pesquisas científicas sobre sinestesia neurológica, deve-se propor definições mais claras para o que essa palavra significa no contexto artístico. Cabe discutir no que sinestesia se diferencia das multissensorialidade em trabalhos de arte, principalmente porque a negligência na utilização da palavra levou ao seu emprego para descrever qualquer tipo de obra multimodal. Comecei falando isso, não me incluo aqui nas pessoas negligentes. O que inclui grande parte de obras realizadas com meios tecnológicos digitais. Propôs nesse artigo uma definição mais específica para a sinestesia na arte, trabalhos que têm como objetivo principal de sua poética investigar correspondências entre modalidades perceptivas, apresentando exemplo desse tipo de abordagem tanto em poéticas mais tradicionais quanto tecnológicas. E eu acho que ela realmente conseguiu fazer isso. Porque às vezes a gente lê uns artigos, né, que no final tem uma conclusão e você fala, nossa, era isso que o pesquisador pretendia no texto? Aí você volta e fala, não, eu não entendi desse jeito. Mas ela, eu achei que ela conseguiu, assim, de fato, ela trouxe bastante exemplos, né, em todas essas três vertentes, né, tentando ciência, arte e a tecnologia aliada à arte, né, pensando em obras de arte de fato, para ela são lidas como obras de arte sinestésicas, e ela faz um panorama histórico bem interessante, né, tanto em arte, e aí ela está pensando não só arte visual, ela trouxe exemplos de arte cinematográfica, poetas, atores de atuação, de teatro, exato. Então, eu acho que ela consegue assim, ter uma grande abrangência, tanto temporal quanto tipológica, né? Pensando nos diferentes tipos de arte, até porque a sinestesia, ela como movimenta muitos sentidos, diferentes sentidos, né? Faz essa mobilização em todos os tipos de arte que a gente vai ter esses encontros. Então, eu acho que foi um bom texto, assim, escolhido na casualidade, não era uma pesquisadora que eu conhecia, eu não conheço essa moça, mas achei bem legal. Eu também gostei bastante, fiquei muito surpresa com os dados que ela traz aí. E gostei muito de saber das coisas que ela colocou, assim, porque eu acho que é algo, assim, que para a gente que está dentro dessa área e trabalha diretamente com educação e com a compreensão, né, dessas relações, é importantíssimo. Sim. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Vou pedir para ela encerrar a gravação. A gente não conseguiu, né? Até deixo aqui um pedido de desculpas que a gente não conseguiu entrar ao vivo hoje no YouTube. Então, esse vídeo vocês estão vendo, ele foi gravado, mas nas próximas a gente vai dar as mãos e aprender as tecnologias aqui do Zoom para vocês conseguirem acompanhar ao vivo com a gente e fazer os comentários simultaneamente.
Agradeço Perfeito. por vocês estarem aqui com a gente e a gente se vê no próximo Clube de Leitura. Muito obrigada, Ian. Beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, meninas. Boa noite. Valeu, gente. Um beijão.